Olá, eu sou Sônia Nunes E eu, a Juliana Luzil. e você está aqui no Balaio de Pandora, um canal que nos convida a questionar, sentir, refletir, dialogar e transformar as coisas do dia a dia, as coisas que nós sentimos, tudo que passa pela nossa vida, né? É isso aí. E hoje nós estamos aqui com o Tiago Guimarães, o nosso convidado de hoje, para falar sobre a influência da música nas emoções. E eu só vou dizer algo sobre o Tiago. Foi ele quem fez a nossa vinheta. Então vocês se preparem, porque vai ser bom demais esse papo. E eu vou começar aqui com uma frasezinha de um livro chamado Música, Cérebro e Êxtase, como a música captura a nossa imaginação, do Robert Jordan. Então, abre aspas, a música é uma chave para os mais profundos segredos da nossa mente. Fecha aspas. E aí, como a música te influencia? Então, o Tiago, o produtor da nossa música, vai se apresentar, né, Tiago? Quem é o Tiago? Bom, primeiro, é um prazer estar aqui com vocês, né? Uma satisfação muito grande, a alegria de compartilhar um pouquinho, né, do que a gente faz e tem feito aí. E tem sido uma satisfação trabalhar com vocês, né? Então, eu assisto boa parte do material ali, né, colocando a vinheta e tal, e são temas muito legais, assim, que vocês trazem, e já fica aqui o incentivo para que sigam em frente, assim, continuem com esse trabalho, que é muito bonito e muito importante, né, essencial trazer à tona essas discussões todas relevantes que vocês trazem. Então, Que parabéns aí bom. E pelo nós canal, agradecemos a parceria. é um prazer, prazer. Bom, então, o Thiago eu sou um produtor musical, né, atualmente. Eu trabalho com músicas, só com música. Mas nem sempre foi assim. Então, eu cresci numa família, num contexto bem musical. Meu pai é maestro, minha irmã mais velha também. Olha, Então, eu cresci vendo a minha irmã estudar piano e fui crescendo ali em volta. E aí, lá pelos 8 anos, eu também já estava no conservatório. Mas aí eu fui Aí pro violão, a né? gente escuta ele falar assim, não, é porque eu fui crescendo, você acha que a pessoa já estava mais velha, aí ela fala assim, não, com 8 anos. com 8 anos eu fui para o 8 anos. conservatório. Não, Tiago, eu eu já acho. pensei em Mozart. Não, não, longe disso, né? E aí eu fui ali e comecei a estudar música mais formalmente, mais ou menos nessa faixa etária, aí 8, 9, eu não lembro ao certo. Mas na época o ensino da música era um pouco mais formal, né, do que hoje em dia a gente tem. A gente tem hoje uma liberdade maior com a música popular, enfim, um contexto mais agradável para a criança, vamos dizer assim. Porque a criança hoje em dia vai lá e toca a musiquinha do desenho animado, do joguinho, é muito mais atrativo. Na época eu fui para o violão erudito, né? Então você imagina ficar ali estudando, eu fiquei 2 anos no conservatório estudando teoria musical, para no terceiro Nossa. ano pegar no instrumento. Então, assim, você imagina a paciência que eu tive de continuar estudando, né, música. Então, de fato, depois de uns anos eu parei, eu não quis mais fazer o conservatório, aquele ensino formal. Mas isso me deu uma boa base, né, uma boa base ali, e segui com a música sempre, assim. Com 16 anos de idade, eu dava aula de violão no Instituto Bíblico de São Paulo, vinculado à igreja e tal. E cresci nesse contexto, assim, então, de coral, enfim, bandas, e sempre participei da música, né? E aí vem um processo agora de mudança, assim, porque eu sempre gostei muito de esporte também.
Hoje eu sou sedentário, mas eu já fui um quase atleta, né? Então, e aí eu fui estudar educação física na faculdade. Tem Ah, nada a ver, né? Olha, Então eu não tem nada a ver mesmo? Porque com música música, toca corpo, né? Educação sim, física é sim, corpo. Eu tem aqui a arriscaria ver, dizer que tem a ver. tem umas ligações, tem umas conexões, né? Principalmente quando você usa a atividade física para mesmo trabalho corporal, gestual, comportamental até, e aí a música envolve bem. Então tem a dança, né? a Tem ginástica, né? tem Que as umas ginastas conexões, olhem numa música. isso, né? Toda a Uhum, coreografia, ou até um salto, um simples salto, ou até mesmo um atleta que é velocista, por exemplo, uhum. ele sabe quantos passos ele vai dar para chegar lá não é aleatório. Ele já fez tantas vezes aquilo que ele sabe o ritmo. Ele pode fechar o olho, né? Nadadores, por exemplo. Ele fecha o olho, ele imagina a largada, ele imagina entrando na água, ele imagina as braçadas dele, ele imagina batendo na parede, chegou. Ele marca o tempo, isso eu já vi o Fernando Scherer fazendo. Ele marcava o tempo sentado de olho fechado, e aí marcava de novo quando ele imaginava que chegou. Era exatamente o tempo que ele fazia na piscina real. Olha aí, tá vendo como tem Então, a ver assim, com o música? cara tem uma coisa ali. Então, tem uma questãozinha aí sim, mas na época nem passava pela minha cabeça isso. Eu queria Uhum. esporte e tal. E aí eu tinha amigos que seguiram na música, nessa época de colégio, porque tinha uma dúvida, se eu faço música ou não. Alguns amigos continuaram na música e eu fui fazer educação física. E é uma área também muito legal, tal, e aí eu fui longe nisso. Porque aí eu fiz a graduação, saí da graduação, fui fazer um pós-graduação em biomecânica. Antes de terminar o pós-graduação, já tinha ingressado no mestrado. E aí eu fiz mestrado em biomecânica, que é Olha aplicar as isso. leis da física mecânica para entender o movimento do corpo humano. E aí fui para a área acadêmica e fiquei dando uma aula um tempo em graduação e pós. Então eu tava bem inserido nessa área, né? Uhum. Mas eu nunca deixei de fazer trabalhos com música. Eu continuava tocando, então eu acompanhava às vezes um cantor, participava de uma banda, tocava, tinha movimento com a música ainda, e a música sempre falou muito forte comigo, né? E aí, só que aí depois que eu defendi esse o mestrado, bateu aquela depresinha com a área acadêmica, Uhum. por causa dos egos inflados, né? E laboratórios, e não sei o quê, e os doutores, tá? A vaidade intelectual. Então, assim, né? E aquela, um querendo detonar com o outro, né? Ali nesse meio acadêmico, fica um pouco hostil. E isso foi a gota d'água para eu perder um pouquinho do interesse em ficar ali onde eu estava desconfortável. E a música, como sempre, falando alto, falando alto, falando alto. E isso foi em 2010 que eu defendi. E aí, lá para 2012, eu já estava estudando produção musical. Aí fiz a formação em produção musical e engenharia de áudio. Aí realmente era voltado para gravação, estúdio, tudo voltado para música, né, de imediato, assim. E aí eu fiz um plano de migrar. Eu não podia parar com a educação física do nada, porque era a minha renda, né, e Uhum. principal, assim. E aí eu fui migrando. Eu fui pegando, eu falei, eu preciso voltar da aula de música, de violão. Você viu que eu sempre fui professor, né? Eu ia falar isso, É, né? Sempre é. Com, tem dez- algo com a transmissão, né? Com com o 16 ensino. Transmissão do anos, conhecimento. minha primeira profissão foi dar aula de violão com 16. E aí eu continuei professor. Mudei de área, mas continuei professor. E aí pensei, bom, eu acho que eu consigo transmitir com facilidade conteúdos e tal, então eu vou voltar da aula. Seria uma forma de me reconectar mais com a música profissionalmente, né? Uhum. E aí eu peguei para dar aula numa escola de música aos sábados.
Então, minha semana era normal na educação física e de sábado eu ia dar aula de violão. Aí começou a pintar, você pode dar mais uma aula na semana? E aí eu peguei um outro dia na semana. E fui enchendo um pouco meu horário. Então eu mesclava, eu saía com roupa de personal trainer e voltava, vestia uma calça jeans, uma camiseta para dar aula de música. Então eu fiquei nessa. E aí as coisas foram acontecendo. Acho que quando você começa a depositar energia, um movimento para um lado, né, aquilo começa a vir mais, né? As coisas... Eu nem nunca estudei nada disso, mas tem aquele lance de você atrair aquilo que você está movimentando, né? E de alguma maneira começou a pintar muito mais coisas com música para eu fazer. Então, como eu voltei e fiz essa formação em produção musical, então eu montei meu home studio, então eu começou a pintar produções para fazer. Então, cantores me procurando para eu gravar a parte instrumental e produzir as músicas. Eu comecei a trabalhar com produção em paralelo. E aí foi virando, foi virando, foi virando. E o meu desinteresse pela educação física foi aumentando. Então, eu já não combinava mais com aquele ofício e tal. E aí, automaticamente, também eu fui passando os alunos, os clientes, né, que buscavam, às vezes, treinamento comigo, eu fui passando para amigos, né? Eu tenho muitos amigos, né? E aí eu fui ficando, quando eu vi, eu estava sem ninguém, assim, né, na educação física e estava totalmente inserido na música, tanto com gravações, aí sempre gravando muito e dando aulas. E aí, nesse atual momento, eu estou dando poucas aulas, porque aí essa escola que eu comecei a trabalhar aos sábados, eu fui ganhando um espaço ali dentro, trabalhando e tal. E hoje eu estou mais na coordenação da escola, então eu dou poucas aulas para sobrar mais tempo para cuidar de outras coisas. Então, hoje eu dou bem menos aula do que eu já dei uma época, né? Então, eu fico mais ali ajudando a galera, né? Ajudando os professores, enfim, fazendo todo o trâmite ali da escola, que também é um estúdio de gravação, uma produtora, então, mas assim, 100% hoje com música, né? Então é até engraçado, porque eu dei uma caminhada até que grande numa área, e aí você puxar o freio de mão e falar assim, não, eu vou virar para cá, é um desafio, né? É um desafio. E como eu fiquei um tempo, um pé lá, um pé cá, eu senti que enquanto eu não desse o passo final, eu não estava inteiro ali para aquilo. Sim, sim. Então, isso você não precisa contar para ninguém, você não precisa falar. É perceptível. Você passa a imagem de que você não está completo, você não está inteiro. E aí, quando você fala assim, não, agora eu vou fazer isso, esse meu ofício que eu vou me dedicar, você deixa de aceitar trabalhos na área que você está se propondo a deixar. E nada contra a educação física, sou muito grato pela área, construir minha base ali, né? Foi na fase ali de graduação e de início de carreiras e tal. Então, eu sou grato pela área, tenho amigos lá para a vida. E agora eu tô feliz, tô com a música, tô tranquilo, né? Então, eu tô nessa fase, depois dessa reviravolta toda aí. É o que você nutre hoje, né, Tiago? Isso, exatamente. Você fez uma transição de carreira e percebeu que você podia nutrir aquilo que você gosta de fazer, que você faz muito bem, né? Que você... eu lembrei de uma das nossas entrevistadas, tá no balaio, que ela ensinou, eu não lembro agora o nome dela, a Juliana vai me ajudar, que ela nos ensinou que eu não faço porque eu aprendi, eu faço porque eu sou. Não foi a Fernanda? Acho que foi a Fernanda. Foi a Fernanda? Acho que foi. Ela fala da criança... Ela fala também da transição dela. Ela fala da criança bendita. Ah, não, então foi a Marisca. Foi a Marisca, Ou foi a Marisca.
Foi a Mariska. E eu acho tão bonito isso, eu gravei essa frase dela, né? Eu não faço porque eu aprendi, porque eu sei, eu faço porque eu sou. E a música está no seu DNA, né, Tia? Sim, E hoje psicólogas te procuram para fazer uma vinheta bonita para o canal delas. Eu acho que tem uma coisa muito bonita aí, que assim, vou aproveitar a fala da Sônia, que assim, a gente já teve mesmo um balaio que a gente falou um pouquinho de transição de carreira, que foi com a Fernanda, que estava lá no RH, no administrativo, e foi fazer triste, o quase trabalho todo deprimida. manual, né, das peças lindíssimas que ela faz. E escutando agora o Tiago, eu acho que fica mesmo um tema para a gente falar num outro episódio, porque transição de carreira não é algo fácil, requer cálculo, requer entrega, requer aposta, né? Mas como é possível? Reconhecimento. Como é possível realizar? Sim, como é possível mudar? Como é possível sair de um fazer, né? Assim, você era mestre em educação física, sim. né? E aí você Exatamente. se organiza, você calcula o que é possível e vai e retorna para a música. É E é bonito engraçado, isso. né? É engraçado assim no meu caso, porque quando eu falei vou fazer educação física, sempre, hoje em dia tá mais tranquilo isso, mas sempre existiu uma questão assim, pô, mas vai fazer educação física, né? Tipo, sabe aquela coisa, você vai ser Ninguém professor de acreditava. educação física, para quê e tal, né? Não faz isso. Até por parte, às vezes, de familiares e tal. Mas nunca foi um empecilho. Me apoiaram, e aí eu fui bem sucedido na educação física. Aí falaram, ah, beleza, deu certo, tal. A gente achava que não ia dar. Aí o cara fala, agora eu vou ser músico. Aí, tipo... E aí eu tenho amigos até que brincam, pô, cara, você só chutou no lugar, tipo, mais difícil, educação física, depois músico, cara. Por que você não foi fazer engenharia, foi fazer alguma... Enfim, né, tipo, uma brincadeira, mas que é engraçado mesmo. Uhum. Porque quando eu falei assim, não, putz, a música tá me chamando, eu vou estudar produção, eu tive bastante apoio de quem estava muito próximo, mas eu também recebi alguns questionamentos, tipo assim, cara, mas você tem certeza? Olha até onde você foi? Uhum. Tipo, você tá tranquila aí, tipo, você tem uma entrada grande aí na área, então assim, você vai mesmo desistir agora? Então assim, rola um peso de você, tipo, pô, você tá desistindo, pô, você tá abandonando, você... E ao contrário de acharem que talvez você seja muito corajoso para fazer isso, talvez vão achar que você está fugindo, é uma fuga, ou você é fraco. Sim. Tipo, desistiu, não foi em frente, sabe assim, não insistiu naquilo que tinha que ser. Porque Enfim, eu acho que é isso, acho que a gente cola muito essa imagem, então não deu certo, então Não, fracassou, então não, é, mas desistiu, mas a gente muda. exatamente. exatamente. Até porque é o que a Juliana falou, você era mestre em educação física. Então não é que não deu certo, e aí você Sim, desistiu porque não deu certo. É porque você É. mudou. A Mudou a gente, o trajetória. Vinícius já dizia que seja eterno enquanto dure. sim, sim. Vamos É isso aí. conhecendo coisas, vamos E, experimentando profissões. e o Exato. balaio de Pandora agradece você ter mudado. Né? E é isso, assim, e eu não pretendo voltar, na verdade. No momento que eu tô agora, eu tô bem mergulhado na música e quero fazer cada vez mais coisas com música e seguir em frente com isso. Uhum. E o que ficou da outra carreira foram as amizades. Uhum. Eu aprendi muito com aquilo, né? Eu sempre trabalhei com pessoas. Então, isso me trouxe toda uma experiência, uma vivência, né? De ter que Uhum. lidar Porque é engraçado, o personal trainer, eu não sei se vocês já tiveram interesse de ir atrás disso, mas o cara, ele é quase que um confidente Sim. do cliente. Vocês são psicólogas, vocês sabem que a pessoa fala tudo ali para vocês, né?
E aí vocês têm uma sessão de 1 hora, talvez na semana, né? Ou a cada 15 dias. Eu tinha alunos que treinavam 5 vezes por semana, 1 hora comigo. Você era o contato humano que Então, a pessoa assim, mais tinha, eu né? sabia mais do cara do que a esposa, às vezes, do que o marido. Uhum. Então, a pessoa conta coisas para o personal que não tem coragem de contar para ninguém. Uhum. E às vezes só para um terapeuta, enfim. E a gente não tem o conhecimento para tratar disso. Então, a gente vira só um ouvinte, praticamente. E de vez em quando a Que gente é até muita coisa, tá, Thiago? Eu ia já dizer ouvir, isso. né? Coisa. E às vezes até você consegue, na simplicidade ali, você traz uma palavra que às vezes ajuda a pessoa ou não, mas você foi o ouvinte, você foi o cara que estava ali ouvindo ele falar 1 hora inteira ali durante o treino, às vezes. Então é engraçado, porque essa área me trouxe essa vivência, né, de poder trabalhar com pessoas, de ver o quanto gente é gente, né? E gente precisa de gente, e independente da área, se eu estou fazendo um exercício físico ou se eu estou criando uma trilha sonora, uma vinheta, o que eu estou atingindo, né? E aí eu acho que entra no tema que a gente quer conversar hoje, que é que emoção que eu estou gerando, enfim, acolhimento, enfim. Hoje eu faço isso através do som, através da música, mas eu já fazia isso através do ouvido. E enfim, sei lá, eu estou aqui viajando, tá? Mas Sim, não é. E mal sabiam eles que eles estavam ali com ouvidos afiados para receber o que eles tinham para dizer, né? Não, e eu estou aqui te ouvindo também, sabe o que me ocorreu? O quanto que você precisou se distanciar da música para humanizar a música, né? Porque é isso, você vem de experiências com o seu pai, com a sua irmã, no conservatório, de uma música muito conservadora, muito rígida, e o quanto esse contato diário com o outro, enquanto personal, não te coloca numa outra relação com a música. Enquanto profissional, Não te abre enquanto para uma personal, música, professor. né, mais leve, mais descompromissada com a retidão assim da música, né, que me parece que você tem no conservatório. Eu acho que faz sentido até assim isso tudo, porque essa sua fala de eu humanizar a música e tentar olhar a música de fora da parte técnica, porque isso aí me puxa uma questão assim. Se eu quero relaxar, por exemplo, eu dificilmente vou colocar música. Olha aí. Por quê? Eu vou explicar o porquê. Porque se eu não tomar cuidado, qualquer música que você coloque para tocar, eu já começo aqui, nossa, olha a frase que esse cara fez. Nossa, ele usou tal escala. Nossa, olha que legal. Olha essa harmonia, olha esse... Nossa, agora entrou não sei o que ali. Putz. Então eu começo a ouvir a música tecnicamente. Eu começo a analisar o campo harmônico que o cara usou, quais os acordes que ele usou, só de ficar ouvindo. Então, às vezes eu não aproveito para ouvir aquilo ali como uma arte que pode me emocionar. Então, é uma escuta técnica. Então, eu preciso saber separar isso muito bem no meu dia a dia. Porque é claro que a música me emociona demais. Eu choro ouvindo música, eu me emociono, eu uso música para trazer emoções, enfim. Mas eu também tenho uma escuta técnica. Então, hoje eu consigo acionar isso. Assim, então, eu falo assim, vou curtir um som aqui. Pô, um amigo meu gravou uma música e lançou, fez um lançamento. Pô, vou ouvir a música do cara. Eu vou ouvir aquilo ali e tal. Às vezes eu vou até analisar, mas assim, eu vou fazer uma segunda ou uma terceira escuta tentando sentir só. Só sentir o que aquela música me passa. Aí, se ele perguntar, pô, o que você achou tecnicamente? Como é que estava a minha mixagem, minha gravação? Aí é uma escuta totalmente diferente. Aí se prepara. Aí é uma escuta, é uma escuta técnica. É um conceito assim, pô, eu achei que sobrou grave aí na sua mixagem, tá meio embolado grave.
não ficou tão definida aquela parte. Aí é uma questão técnica, entendeu? Uhum. Totalmente a parte da emoção. Só que mesmo a música tendo talvez lacunas técnicas ou problemas técnicos, ela pode emocionar Uhum. alguém, né? Quantas músicas a gente tem que trazem emoção pra gente pra caramba, que se você for analisar tecnicamente, não é a melhor escolha que o cara fez, ou ele não usou o timbre adequado, ou não gravou da maneira mais legal para sair o Uhum. som mais legal. Mas tá lá, e a música emocionou e passou o que ela queria Tocou. passar, atingiu, enfim. Uhum. E aí traz para isso essa nossa conversa de hoje, né? O quanto o som, ou até a ausência do som, pode interferir nas sensações e nas emoções que a gente tem, né? Então, eu acho que a gente pode começar a discutir esses aspectos, Uhum. assim. Eu acho que tem a ver com o trabalho de vocês também, né? Do quanto... Sim, Provavelmente vocês já devem ter usado a música como ferramenta sim. ou como gatilho, porque eu acho que a música ela tem um lance assim de um memorial, sabe? Assim, ela faz a gente, a música não só a música, né? O som em si, mas uma imagem, um cheiro, ou tudo que mexe com o nosso sistema sensorial, ele armazena ali no nosso HD, né? E aquilo ali é uma memória que vai te remeter a uma sensação, que pode Exatamente. ser boa, ruim, pode ser feliz, pode ser triste, Uhum. e isso acessa, né? A gente vê aí vários estudos com pessoas com alguma neuropatologia já assim degenerativa, ou não, um Alzheimer ou algo do tipo, que às vezes não consegue lembrar de muitas coisas, e aí você põe uma música de 30 anos atrás e a pessoa sai cantando a letra inteira Letra inteirinha. Uhum. e começa a falar, nossa, eu lembro que eu ia não sei aonde e fazia tal coisa. Eu tenho uma aluna de violão de 74 anos Ah, que Ai, que bonito isso! graça! e ela tem Alzheimer e é muito interessante, assim, porque hoje ela já sabe que eu sou o professor dela de violão. Então Uhum. ela entra na escola e fala, oi, tal, me chama e tal, faz uma festa e tal. Só que o que acontece? Ela aprendeu violão há 50 anos atrás, né, quando era jovem. E aí ela ficou um tempão sem tocar, aí foi acometida pela doença, e agora ela está usando a música como um resgate de memória. Olha E é que muito, e é interessante. muito Coisa interessante, bonita porque isso. assim, se eu tento inserir uma informação nova, se eu falo para ela, olha, coloca o dedo indicador em tal lugar aqui do violão, ela parece que não sabe nem o que é o dedo dela. Uhum. Agora você fala assim, desencana, sabe essa música aqui, ó, Bandeira Branca, começa a tocar umas músicas antigas, uns boleros, umas coisas, ela sai tocando. Tipo assim, e se no meio dessa música eu for querer corrigir alguma coisa que saiu errada, uma vez, trava de novo. Ou seja, ela Uhum. consegue reproduzir as coisas lá de trás. E é muito interessante, assim, como a música consegue acessar. E isso acho que a ciência tem estudado cada vez mais e cada vez vão descobrir mais alternativas de como acessar essas memórias lá de trás e que isso consiga curar as células, enfim, rejuvenescer as ligações ali neurais As sinapses, né? para que essa pessoa tenha consiga vencer essa doença, enfim. É bem interessante, assim. Eu tenho essa experiência que é um presente para mim, essa experiência que eu tenho tido agora, Uhum. né? Faz de um ano para cá, assim, que ela é uma das poucas alunas que eu mantive, eu dando aula, porque já criou essa conexão. Então, e é engraçado, assim, porque você fala assim, poxa, em um ano de aula semanal, talvez a gente toque as mesmas coisas sempre. E eu não me incomodo com se ela está aprendendo algo novo ou não. Mas o fato dela estar relembrando coisas e outra, passando uma hora ali na semana, assim, se divertindo, porque para ela é uma grande diversão, ela Uhum. tocar e cantar enfim.
Então, é o momento dela ali. Eu não me preocupo com o desempenho, que inclusive é uma crítica que eu faço até no geral, assim, como a gente está encanado com desempenhar, né? Como a gente precisa desempenhar bem tudo. Enfim, eu vou começar a falar um monte aqui, a gente vai mudar de assunto, mas é uma coisa, assim, quem trabalha com ensino, com educação, a gente tem é uma luta, assim, porque a gente sabe que o processo é individual e é com cada um. Então, tem Uhum. alunos que em um mês vão caminhar muito, vão progredir demais, e tem aluno que vai ficar ali porque ele quer ir ali tocar um violão e tá de Sim, boa, ele não quer além disso, enfim. Mas a gente tem uma sociedade que corre atrás do desempenho e você precisa desempenhar. E aí o tem aluno fala assim, competição, nossa, né? é uma competição, e quero muito tocar tal música. E aí, quando ele aprende aquela música, ou mal aprende, ele já quer outra. Aquela já ficou, Uhum. né? Hoje em dia tem estatísticas das plataformas de streaming, essas que tocam música, Spotify, por exemplo, músicas de grandes gravadoras, ou seja, que atingem um público muito expressivo, as pessoas não chegam a ouvir 40 segundos de uma faixa. Do artista que elas gostam, tá? Tipo assim, o cara é fã do Justin Bieber lá. Os fãs dele ouvem, em média, os 30, 40 segundos e já trocam de faixa. As pessoas Nossa. não têm mais o tempo para apreciar a arte como um Uhum. todo. E a gente percebe isso pelo tamanho das músicas de hoje também, não é? Sim, Se eu pego sim. música antiga para escutar, tem horas que eu É, estranho, eu falo, nossa, é grande essa música. exato. É. Vai Eu ouvir acho. Start to Heaven e tal, você ouve lá, tem 8 minutos de música. Começa lento, um violão, aí daqui a pouco entra uma banda, aí daqui a pouco entra um solo de guitarra. E hoje em dia não tem espaço. Faz uma música com mais de 3 minutos e meio, a, a produção não vai nem deixar. Uhum. Assim, a produtora não vai nem deixar fazer isso. Se deixar, o teu ouvinte não chega no fim dela. É Nossa, Isso muito. gente, fiquei é uma, triste com essa notícia. Isso dá outro tema, é, dá outro episódio. é muito Fiquei triste isso, triste com essa notícia. porque é a coisa da correria, né? Do tipo, o imediatismo, assim. Meu artista favorito lançou uma música, eu não ouço ela inteira. Como assim, né? Tipo assim, Nossa, eu tenho a mania de voltar a música 10 exato, né? vezes. É uma distorção muito grande do que é Muito. tempo, É, E isso é do que é só. prazer. E eu acho que esse ponto é só um reflexo de todo um contexto social, que abrange outras áreas. ansiedade É para tudo, a né? gente te vê por aqui, né? Então é para tudo. Então, não adianta a pessoa consumir uma coisa e ela não aproveita aquilo, ela já quer o próximo. Tipo, É, aí É o você fala assim, consumo, nossa, né? mas ó que legal, a gente está aqui numa live, ó que legal, estamos numa discussão. Aí sempre vai vir alguém e falar, mas e aí, o que mais? É. Vocês vão fazer outra coisa? São os singles, né? É, Hoje eles não lançam é. mais, Os né? artistas grandes não. Dificilmente você vê alguém lançando um álbum inteiro. Agora eles vão Porque lançando música por tem o música, lance né? do engajamento, né? Porque cada Uhum. vez que você lança um produto, você capta um número de pessoas ali, novos ouvintes. Aí, se você lança tudo junto, você captou aqueles novos ouvintes e ficou naquilo. Se você lança um a cada 2, 3 meses, a chance de você captando mais gente é maior. Então, tudo virou mercado, tudo virou. Tudo virou mercado, mercadoria, é desesperador. para o bem ou para o mal, aí a gente está vendo o Thiago dizendo para a gente o quanto a música está envolvendo a nossa vida, né? Sim. Uhum. Até o aspecto sombra do ser humano, né? Que é a ansiedade, a sociedade com essa coisa do descarte, Na né? realidade, eu acho que acontece com a música o que acontece com a gente, né? Sim. Porque quem produz a música é o Sim. humano, e quem que está passando, né, por esse rolo compressor de comparação, de consumo, Uhum. de tarefas intermináveis. Então, a Sim. música seria inevitável que ela não refletisse isso, né? Agora, gente, eu vou voltar um pouquinho lá Volta, porque no Música como Memorial, eu, porque eu estava aqui, sim, eu achei bonito isso, porque assim, quem não é capaz de contar a sua história
por músicas, né? Assim, tem horas que eu me perco no tempo e a música que me traz, assim, ai, que ano que Sim, aconteceu isso? Não lembro, mas estava tocando essa música. Aí eu vou lá Uhum. descobrir que ano que tem aquela sim. música. É, Então, eu, pelo menos aqui, tenho muito claro de que é possível contar a minha vida, a minha história, citando músicas, assim. Ah, sim. sim. A música faz você viajar no tempo, né? Se você for notar, todo tipo de celebração de qualquer coisa, pode ser religiosa, pode ser festa, pode ser comemoração, pode ser luto. Eu digo isso porque no velório você tem música, Uhum. normalmente, Sim. normalmente. Então, todo tipo de celebração ou de encontro que envolve pessoas e normalmente momentos importantes, a música está ali. Uhum. Uhum. E isso é muito presente assim desde sempre, né? Se você pegar trazer isso para a importância de ter uma trilha sonora em alguma coisa, na época do cinema mudo tinha trilha, Sim. não tinha fala, mas tinha trilha. Uhum. E a mensagem era passada através do gestual que você estava vendo e dos sons que iam acontecendo, né? O sonoplasta está ali fazendo os sons acontecer que vão te trazer informações, né? Então, em tudo, né? Em tudo. Você foi numa celebração de um momento feliz, tem a música. Todo aniversário vai cantar o parabéns. É a música que faz, não é tipo... É a música. Então, Uhum. é o momento que marca mesmo, né? Tipo, então, como a Juliana estava falando, tipo, eu não lembro exatamente que data foi tal coisa, mas eu lembro que estava tendo um festival de música que tal Uhum. banda tocou e Uhum. tocou Tava aquela tocando aquela música. música. Então, isso tudo traz para a gente essa questão do memorial, né? E vem atrelado com uma sensação, né? Sim. Eu posso ter tido um momento muito feliz ao som de uma música e posso ter tido um momento bem complicado ao som de uma outra música. Sim. E Uhum. fatalmente, quando eu ouvir aquele som ou algo que seja até parecido, não precisa nem ser o mesmo, mas Uhum. aí que entra, já falando um pouco do contexto musical, dependendo de como a música emite o som, que som que está sendo emitido, ele te traz a mesma sensação, talvez. Sim. E não é a mesma música, mas é o mesmo de sensação, a mesma sensação que aquilo ali está te causando. E aí você vai lembrar daquele momento lá atrás que aconteceu algo. E, Tiago, a música também provoca emoções, né, no ser humano, emoções diferentes. Por exemplo, Sim, o chorinho, ele é triste, ele tem uma vibração triste. E eu perguntei, a sim. semana passada a gente foi comer paeja e tinha um show de flamenco. E a gente estava até com um amigo que é nosso em comum, o Gilson, e eu falei Sim, para o Gilson, nossa, Gilson. como é forte, né, o flamenco. Sim, sim, sim. Aí eu até comentei com ele, eu sinto que, assim como o chorinho tem aquela coisa melancólica, o Uhum. flamenco Tem tem aquela raiva. coisa de, né? Sim. Olha que legal isso que você está trazendo. Eu posso até... eu vou pegar um violão aqui, vocês me perdoem aí. Eu tô falando que o programa hoje vai ser Eu vou maravilhoso. fazer barulho. Tem até Esse violão. Nós vamos tipo... cobrar ingresso para assistir É, esse episódio. às vezes eu me expresso melhor pelo violão do que pelas palavras, né? Não tem uma frase, eu não lembro nem de quem é exatamente, mas eu conheço uma música que fala isso. Eu não sei se é do próprio autor da música ou se essa frase já vem de antes, mas ela fala assim: fale de amor e, se precisar, use palavras. É uma frase bacana. Porque para mim é isso, assim, eu dificilmente... Eu tô falando aqui pra caramba, mas isso é raro, assim, eu sou muito E- quieto, né? Eu assisti o Elvis esse fim de semana, e aí tem uma Tá, eu frase não mais vi ou ainda. menos assim, que um pastor ensina, fala para ele, que em tempos difíceis, ou quando não se pode dizer o que precisa ser dito, cante. Uhum. Essa frase é bonita também. É É mais ou isso menos mesmo, assim a frase. é isso mesmo. Não tem uma outra também, acho que, não sei se é Nietzsche,
que ele falou que as pessoas foram taxadas de loucas quando estavam se movimentando ou dançando, Uhum. por quem não conseguia escutar a música. Sim. Uhum. Então, tipo assim, a música faz a diferença. Você ouvir na música, aquilo ali não é uma loucura, aquele movimento que a Uhum. pessoa está Uhum. fazendo. Agora, para quem não está ouvindo o som, não tem nada a ver a pessoa se mexer daquele jeito. Né? Essa é a ideia. Mas, enfim, vamos voltar aqui senão eu também começo Da a música viajar. falando sobre o que a gente sente, né? Então, aí você estava falando sobre a sensação, por exemplo, de um chorinho ou de um flamenco, né? Então, tipo, aquela coisa tal, vibrante, forte, Né? aquele Uma provocação, e um parece. sapateado, né? Aquela coisa É. bem vibrante, né? Então, olha informações que eu vou trazer agora. Dependendo de como o som está sendo produzido, como eu falei, ele te traz uma sensação que pode ser positiva ou negativa. Uhum. E ela pode ser também com uma alta excitação, pode gerar muita excitação, ou muita calmaria, baixa excitação. Uhum. Então, eu vou tocar um acorde, que um acorde é uma junção de sons, tá? Quando eu toco assim, tipo, várias notas ao mesmo tempo, eu Uhum. tô tocando aqui, o violão tem 6 cordas, então eu tô tocando 6 sons ao mesmo tempo. Toquei todas, ó. Então eu vou tocar um acorde aqui e vocês me falam se vocês percebem uma diferença entre uma sonoridade e outra, ó. Exemplo, isso aqui é um acorde que eu vou tocar. O nome dele é Ré maior. Agora eu vou tocar o Ré menor. É bem sutil a diferença. É sutil a diferença. De novo, ó, maior, menor. Vocês conseguem sentir que isso aqui é mais feliz do que isso aqui, ó? Ou não? Pode falar a real. Se não sentir, não tem problema nenhum. Eu não sei se é a influência de você ter dito que que um é Ré maior e o outro menor, né? Mas O maior e o parece que o menor é outro só... é mais vibrante. O tem um que primeiro é me... um... Ele tem uma duração maior e eu acho que a vibração dele ressoa mais. Ó, a característica de mudança é isso aqui, ó. É essa notinha que mudou. Isso aqui, para mim, me soa mais triste. Uhum. Outro exemplo, ó, tipo, Lá maior, Lá menor. Ah, esse melancólico, esse o Ele é segundo. muito parecido, mas um traz uma coisinha mais positiva, assim, porque a conformação das notas ali traz uma sensação mais agradável, mais positiva. E a outra traz uma sensação mais pesadinha, de tipo uma depresinha, uma coisa assim. Uhum. Então, essa questão da formação do acorde, a gente fala de um tom maior ou um tom menor, é uma das coisas que vai trazer essa sensação de mais positivo ou mais negativo. Uhum. Tá? Então, normalmente, músicas em tonalidades maiores, elas são mais alegres, mais felizes. E músicas em tonalidades menores tendem a passar uma sensação mais triste. Uhum. Tá? Por exemplo, um exemplo, vocês devem conhecer o Oceano, do Djavan. Que eu amo. Olha que engraçado, ele começa nesse mesmo acorde que eu mostrei, o Ré maior. Ele está falando o que é a letra da música. E aí, é lógico, né? O grande gênio, que a gente está falando de Djavan, o cara ele faz a música contar a mesma história do que as palavras estão falando, tá? Tudo conversa. Então, quando ele fala assim, ele está contando uma coisa bonita ali. Dava pra ver. Beleza, quando a música chega no Amar é um deserto e seus temores, e ele começa a falar de dor, ó para onde a música vai, ó. Na cela dessas dores. Ré menor, ele entra. Amar é um deserto. Ele vai para um acorde menor, que vai trazer a sensação de mais tristeza do que a parte A da música. Uhum. Então, cara, que legal! E quando ele volta para a solução final lá, Nossa, é maravilhoso esse final. Aí ele volta pro...
fora do tom, mas ele volta para o Ré maior. Se for por você. Aí ele faz a declaração final, que ele só sabe viver se for pela pessoa ali. E ele volta para a tonalidade maior. Então traz uma sensação de up de novo. Então, na hora que a letra foi para a dor, foi para o sofrimento, pela dificuldade, ele trouxe para um contexto de campo harmônico menor ali, que vai soar mais melancólico, mais triste. Isso é um exemplo, assim, é muito comum a gente achar com as composições bem feitas e pensadas, esse contexto do som conversar com a mensagem que está sendo passada. Uhum. E a gente precisa de tempo para ouvir a música, né, Tiago? Sim, precisa de tempo. E talvez, por exemplo, a grande maioria das pessoas não saiba desse contexto que eu estou contando, dos acordes e tal. Sim. Mas por que Oceano é Oceano? Né? Por que essa música é esse hino? Por causa desse encontro. Porque ela justamente atinge por todo conta mundo. desse encontro. Ela atinge todo mundo, porque ela está sendo inteira ali, né? Uhum. É o E gerações, som, né? É o som com a letra, enfim. Aquilo ali bate em todo mundo. Uhum, uhum. Ah, então é isso. Tá? Então, é um exemplo que eu lembrei aqui para trazer esse tipo de comparativo do que pode causar uma emoção ou não. Uhum. Tá? Tiago, sabe que quando você fez a abertura do balaio, eu mandei uma mensagem para o Gilson, falei, Gilson, eu acho que está faltando alguma coisa, né? Aí eu fui ouvir de novo, Aí eu mandei a mensagem para ele, não está faltando nada. Aí eu falei para ele, mas como é que eu não ouvi, né? Para achar que estava faltando alguma coisa. Antes dele me responder, eu mandei em seguida, porque eu fui ouvindo várias vezes a música. Aí eu falei, mas como é que eu não tinha ouvido, né? Da primeira vez? Aí ele falou, porque você parou para apreciar a música. Né? Uhum. E toda vez que a gente ouve, a sensação que eu tenho é essa. Eu acho que é por isso que eu pego Djavan, Pedro Mariano, Tom Jobim, Chico Buarque. Eu ouço 500 vezes a mesma música. Uhum. Sim. Né? Eu acho que daqui a pouco a gente fala, né? A gente fala um pouco da nossa vinheta, o Tiago conta como foi o processo. Eu só queria aqui, a gente está falando bastante desse som, né? Desse som, desse encontro da letra com a melodia. Agora, tem o silêncio aí também, né? Sim. E o silêncio, ele é muito importante, né? Porque assim, se não existir silêncio, você não consegue separar onde um som começou e onde ele terminou. Uhum. Né? Porque para um som começar, você tem que ter a ausência dele. Uhum. E aí o som começa. Aí você fala, entrou uma nota aqui. E aí essa nota é sustentada durante um tempo e aí ela termina. Porque se Lulu ela não Santos terminar, porque se ela não dizia que não, terminar, né? se não não existiria som se não houvesse silêncio. Exatamente. Então, como é que eu vou identificar, por exemplo, uma melodia, né, uma melodia tocada ou cantada, se eu não tiver os respiros, se eu não tiver as pausas? Então, é essencial assim você ter respiro, ter silêncio, ter ou pelo menos uma diminuição da quantidade de som. Isso é o que a gente chama da dinâmica, né? E a dinâmica é o quanto aquilo é fraco, forte, vai crescendo, diminui. É a onda do mar, ele se mexendo. Isso está totalmente relacionado com a passar a emoção também. Se você toca uma música linear, pega um eletrônico, ele é muito linear. Para gerar um pouco de emoção, o que os caras fazem? Eles reduzem a quantidade de som que está entrando e saindo. A batida, ela continua ali. Mas você percebe que tem um momento que é um clímax. Tem um momento ali da música, mesmo na eletrônica, que parece que vai explodir tudo e a galera, pá, e sai aquela pista de dança, todo mundo pulando. O cara, ele trabalhou, como a música é muito linear, naquele caso, ele trabalhar com a intensidade, né, entre o quanto de som tem e o quanto não tem, para trabalhar com a emoção também. Olha que incrível.
tá? Gente, Porque o quanto... Fala, é pode muita falar. coisa, né? É muita coisa para analisar, né? Não, mas você está trazendo para a gente coisas que a gente não tinha nem pensado, né? Não, e eu já viajei aqui, eu já estou pensando que isso é muito uma metáfora da vida, né? Porque olha como é Sim, necessário os respiros, o sim, sim, silêncio, a pausa. sim, A gente volta lá no que a gente estava falando antes, de como hoje está tudo muito corrido, de que a Uhum, música também ocupou esse lugar, e de sim, como a música é um convite, de fato, para uma pausa. O sim, que a gente está ouvindo? O que a gente está ouvindo está causando o quê? é isso Né? mesmo. Eu confesso que eu tenho uma curiosidade aqui que eu fico assim me perguntando, né? Eu admito que eu tenho preconceitos musicais, eu admito. Não Todos consigo ouvir, nós. não consigo ouvir toda e qualquer coisa. Eu tenho minha É, limitação na música, isso é muito, muito gritante no meu ser. E aí tem horas que eu fico assim de acho. Como que a pessoa quer viver bem, quer ser feliz, quer se realizar ali na relação amorosa se ela só escuta música que vai falar que deu ruim o negócio? Como a pessoa fica feliz aí? Fica, não. então, Mas eu entendo que tem horas que é importante, assim. Quantas vezes eu já morrendo por amor, não coloquei lá umas músicas trash pra caramba, para poder chorar, para cantar alto, para sim, mergulhar. Mas depois, meu amor, é só aquela hora, depois a gente volta e vai ser feliz na letra, na melodia. sim, sim. E o como que então a gente consegue trazer, né, uma metáfora, o que a gente escuta diz muito de como a gente está vivendo. Sim. E isso você está falando é bem mais evidente na questão da letra, né? A letra que uhum, acompanha ali a música. Acho que fica bem evidente nisso, porque é o contexto que a letra traz mesmo, tipo, o que que essa música está me falando, né? Uhum. uhum. Mas eu diria que vai além, vai na questão musical também, Sim. porque às vezes eu ouço música instrumental, né? Uhum. Não tem letra, só que eu ponho músicas às vezes que eu falo, cara, essa música fala comigo tal coisa, É. e é só o instrumento. Eu não Então, entendo nada de música, adoro música instrumental. porque fala, né? Não, Porque eu fala, Uhum. uso muito. A música sim, instrumental é quase que minha matéria-prima da clínica. Eu uso muito música e eu tento usar legal, sem letra sim, na maior parte do tempo, porque a Uhum. música ela entra nesse lugar de vamos trazer para o corpo o que você está falando. Então eu não quero uhum, Uhum. colocar a letra nessa história. Tem horas sim, que eu coloco porque eu acho que faz sentido a letra. Uhum. sim, Mas é impressionante como a música provoca. sim. E nessa questão toda, né? Além da conformação dos acordes, ou seja, como o som está chegando para você e o que ele passa de sensação, tem uma outra questão também que influencia muito, que é o andamento da música. O andamento é a velocidade da música. Tá? Imagina, a gente mede isso em batidas por minuto, então BPM. Então, quando você vai Uhum. gravar, você fala assim, pô, vamos colocar aqui 100 BPMs. Aí tem um metrônomo que fica lá, batendo 100 batidas por minuto e você tem que tocar naquele BPM, por exemplo. Então, isso tudo é pensado também, quando você vai fazer a música. Qual a velocidade que ela deve ser executada? E isso muda totalmente o contexto. Uma mesma música tocada lenta ou rápida traz sensações e Uhum, respostas até corporais diferentes. Uhum. sim. Por exemplo, é proibido você participar de uma corrida com um fone de ouvido, Ah, é? porque é doping neural. Então, Nossa! é Não um, sabia. porque já está comprovado, assim, tem muitas pesquisas que já mostraram que quando a pessoa tem o estímulo de música, ela desempenha mais. Num Olha que esporte de incrível! velocidade, por exemplo, velocidade e força, ah, tem isso. Então, é proibido você participar de uma maratona com fone de ouvido, por exemplo, nas oficiais, assim. Doping neural. Eu dei um nome chique, assim, né? Mas é isso, Não, é um estímulo. incrível! É um Ficou incrível estímulo, esse né? nome. A pessoa teve um Uhum. estímulo ali, um estímulo a mais Uhum. que influenciou. Mesma coisa acontece na direção.
já tá também, já tem muita pesquisa nisso. Você dirige ouvindo um rock pesado, uma batida bem Você forte, vai você, buzinar. você corre Você vai mais do enfiar o que pé, né? você corre mais do que se você estiver ouvindo João Gilberto. João Gilberto, você põe a marcha ré, quase e vai Ah, para João trás, né? Gilberto, você fica feliz quando o farol É, fechou, minha exato. gente. Você fica ali curtindo, pá, aquela coisa mais baixinha, tal, não faz muito barulho, deixa eu ouvir aqui. Você vai muito mais calmo. Quando a música Uhum. tá pauleira, você vai num show de heavy metal, a galera vai bater cabeça, vai bater cabeça. E vai brigar. Já viram aquelas rodas que abrem no show e a galera Uhum, fica se esmurrando mesmo? uhum, É a dança uhum, dos caras. uhum, Porque está diretamente relacionado com o que o cara está ouvindo. uhum, Então, além da sensação do acorde lá maior e menor, que traz sensações, o quanto isso está rápido ou lento, vai te trazer sensações. Aí eu volto para o que a Sônia falou do chorinho e do flamenco, por exemplo. Você tem chorinhos no mesmo tom, com os mesmos acordes que você tem no flamenco. Normalmente são acordes menores mesmo. Uhum. Só que o chorinho é mais lento, normalmente, e o flamenco é mais enérgico. Então você pode ter uma sensação negativa do acorde menor, Uhum. só que uma te traz para uma coisa mais calma ou Uhum. melancólica, uma reflexão, uma tristezinha ali, uma deprê, e a outra te traz para raiva, para fúria, Uhum. Uhum. né? Você pega músicas de trilha sonora de filme de guerra, por exemplo, ou filme de ação, esses filmes de super-herói, filme Uhum. de exércitos medievais, tal. Épico. As músicas vão ser aquelas marchas, Sim. Uhum. Star tambores Wars, minha gente. O que e seria Star acordes, Wars sem trilha exato, sonora? e acordes É. menores, né? Acordes, o Uhum. som que tem ali são de acordes menores, assim. E vibrantes e tal. E aquilo ali, normalmente, com uma cadência acelerada, isso te traz para o quê? Para uma atenção, para uma apreensão. Você está ligado, adrenado, você está para guerrear, você está indo para a guerra. Uhum. Tá? Agora o cara chega e toca um negocinho mais lento, tal, mais calminho, pode ser que ele queira uma cena triste, né? Uhum. Uhum. Aí, aí vem outra coisa. O timbre que é usado, por exemplo, remete também a muita coisa. Você ouve um violão, você pensa em chorinho, em flamenco, coisas que a gente costuma gravar com violão. Você vai ouvir uma música de guerra, você não vai ouvir violão. Você vai ouvir metais, trombetas, tambores fortes, você vai ouvir Uhum. cordas graves, né? Um som que traz essa sensação mais vibrante, mais... Enfim, o timbre também que é usado, o timbre que você está usando. Por que uma canção de ninar, normalmente, ela é com acordes maiores, que traz uma felicidadezinha, só que ela é super lenta e ela Uhum. traz timbres sutis, timbres suaves. É uma Uhum. voz feminina cantando, é um instrumento, é um pianinho e tal. Por quê? Porque eu quero uma coisa feliz, que seja Uhum. agradável, só que calma. Que relaxe. Eu não Uhum, posso tocar uma coisa feliz para cima, tá animadão tal. Isso aí é festa, Uhum. é alegria, é O bebê festa. não vai dormir. Então, você usa lá, você toca um axézão lá, você toca uma... Eva, Eva, Eva. Acorde maior, ritmado, feliz, pá, tá todo mundo pulando. Agora você toca um acorde maior, calmo, você tá alegre, você tá feliz, mas você é calmaria, você tá na paz. uhum, Então, assim, tudo conversa, sabe? É aquele cartesiano de emoções, assim, Uhum. vocês devem usar, talvez, para tipo, os quadrantes assim de emoção para lá, para cá, feliz, triste, ansioso, enfim, a música se enquadra nisso aí. Dependendo da música, ela vai estar ali, numa direção, te levando para um canto. E eu acho que para complementar isso, é válido a gente falar que tudo isso é relativo. uhum. O que não é relativo nessa vida? Aí a gente falou, né, cheio de certezas. Só que o que você ouve é quase certeza que não é o que eu ouço e não é Uhum, o que o fulano ouve. uhum, Uhum. Porque isso é em tudo, em relação às nossas sensações, é em tudo, né? Sim. O vermelho que eu enxergo provavelmente não é o vermelho que vocês enxergam. Tipo, não tem como provar que é o mesmo.
A gente até olha para a mesma cor e fala, é vermelho, é vermelho, é vermelho. Só que o que você está vendo, eu não estou vendo. Pode ser que seu vermelho você enxergue um pouquinho diferente do meu. E a mesma coisa no som e na sensação que aquilo traz. Sim. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa tratar isso individualmente, né? Porque a sensação que eu tenho, a vivência que eu tenho com essas sonoridades que eu fui mostrando aqui, é a vivência que a gente teve, que foi forjada pelo contexto que a gente foi criado, dentro de um contexto musical que a gente foi estruturado ali. Então, desde criança, você começa a ouvir os sons. Você não, inclusive, tem pesquisa disso. Crianças até 3 anos, elas ouvem o acorde maior e o acorde menor, elas não conseguem dizer se um é triste ou outro é feliz. Mais perto dos 6 anos e 7 anos, ela fala com certeza, isso é triste, isso é feliz. Porque ela vivenciou experiências de que quando no desenho animado lá o personagem ficou feliz, está tocando uma música com acordes maiores. E ela começa a identificar, isso é feliz. E aí um dia que a criancinha se perdeu lá da mãe, não sei o que, está triste, lá chorando no filme da Disney. O pai do Rei Leão morreu lá, o Mufasa lá morreu. Toca uma música triste. Vai olhar se nessa hora do filme estava tocando Hakuna Matata. Não estava. Gente, olha isso. Isso quer dizer que as trilhas sonoras, elas alfabetizam a emoção das crianças. Exatamente. Então, a gente aprende que esse som te traz felicidade ou te traz tristeza. E tudo bem, tá? Tudo bem, a gente vive num contexto social que a gente aprende que essa camiseta é preta e que aquele tipo de som me remete à felicidade. Porque tudo que é criado dentro disso, ao longo do tempo, foi se dividindo. Então, esse som é mais feliz, esse som é triste. E isso acho que forja nossos sentimentos mesmo. Se existisse um universo paralelo em que ninguém tivesse me falado que aquele acorde maior da tristeza, poderia ter uma civilização que ouvisse aquilo ali e ficasse vibrante de alegria. Sei lá. Então, resumindo, assim, trazendo para a realidade, a música ela influencia, isso é fato. Ela influencia nas emoções. E aí, por mais que eu tente entender o que isso vai causar, e talvez dê certo por conta de um contexto, eu preciso entender como aquela música está afetando o indivíduo que está na minha frente. Então, quando, por exemplo, veio a proposta, vamos fazer a trilha sonora para o canal. Eu falei, beleza, né? Legal. Da onde que eu parto? Eu pego o violão, eu pego um piano, o que eu vou fazer? Eu vou ter ideias da onde? O que vai me remeter? Aí, por conta de todo esse contexto que a gente cresceu ouvindo, essas texturas que remetiam a sentimentos, eu fui perguntando para vocês. Então, qual a sensação que vocês querem passar? Qual a atmosfera do negócio? Que ambiente é esse e tal? E aí eu fui tentando entender e trazer elementos que talvez representassem aquilo. Mas é a minha expectativa. Tanto que aí eu entrego o produto para o cliente, né, e falo assim, e aí? É isso? Aí talvez a Sônia ouviu e falou, putz, acho que falta alguma coisa, porque pode ter essa sensação mesmo. E muitas vezes é recorrente isso, disso voltar. E eu ter que fazer um ajuste e dar de novo. Ou então, quando vem uma reivindicação, eu falo assim, não, mas sabe o que acontece? Se eu colocar mais elementos, eu não consigo focar nisso que eu quero passar, porque vai ter tanta distração. E aí pode entrar uma discussão do que aquilo ali está causando. E não tem o certo e não tem o errado, né? Tem a questão de gosto pessoal, igual a Juliana falou. Tem a questão de, aquilo me agrada, aquilo não me agrada. Mas talvez essa trilha sonora, para um outro contexto, ela não cabe. Se vocês me falassem assim, não, nosso canal aqui é um canal de debate ferrenho, é tipo o UFC
da psicologia, a gente vai tretar com todo mundo, vamos chamar um bolsonarista e vamos chamar um Lula e vamos fazer um não sei o quê. Ou seja, confusão. Com certeza a trilha Tiro, teria que porrada ser e outra. bomba não vai combinar. A trilha teria que ser uma pancada, a trilha. Agora, qual que veio a sensação? Não, pô, é um espaço para o diálogo, um espaço para o autoconhecimento, um espaço para questionamento, enfim, e é trazer pessoas para perto. Então é isso, vai lá. Então, o logo de vocês já dizia isso, né? Uma roda, as pessoas de mão dada. Então tá, então beleza. Então é algo que não pode ser ei, alegre, estamos em festa. É um momento que a gente está pensando sério sobre assuntos, mas a gente não está depressivo, a gente está caminhando, a gente está andando. Eu Então lembro. não era um negócio assim, tipo, também eu vou fazer algo down para baixo, tal. Não, tinha que ter um certo movimento. E foi desse tipo de raciocínio que eu fui chegando na sonoridade que a gente chegou. Não sei como é que foi para vocês isso, quando vocês receberam. Olha, Não. eu lembro muito desse processo de ir te falando o que a gente queria, né? E aí eu lembro mesmo dessa palavra, né? Dessa sensação de movimento, dessa emoção de ter reflexão, mas disso ser leve, disso ser gostoso, né? Porque eu acho que a gente tem muito enraizado essa imagem de que autoconhecimento, de que processo analítico, de que ir para um psi, de que refletir sobre o que a gente sente é doloroso. E a gente não queria isso, a gente de fato queria que as coisas fossem leves, fossem naturais, né? Então, eu lembro de ter te passado palavras assim, e eu achei muito, assim, eu nunca tinha feito nenhuma trilha, vamos combinar que essa foi uma experiência muito nova, né, pra gente. Então, a gente te deu, né, todas essas palavras, esse norte. Ai, a hora que você mandou, Thiago, que eu ouvi uma vez, aí eu ouvi outra, e eu falei, Eduardo, escuta isso aqui, ficou perfeito, como ele colocou tudo ali, ficou perfeito. Aí a Sônia vem, não, mas faltou Tá isso faltando aqui, alguma coisa. falta não sei o Não, quê. peraí que eu vou Falei, falar com o Gilson. que faltou o quê, garota? Tá lindo. Aí eu olhei para tu e falei assim, ela não gostou, ela vai querer mudar. Aí foi ela falar com o Gilson, graças a Deus. Aí ela volta, conta Não, mas isso. antes do Gilson responder, eu já tinha ouvido outras. Enquanto eu esperava, ele falou para mim assim: espera que eu estou fazendo Sossô, espera um pouquinho, que eu já te respondo. Nesse interim, eu ouvi mais uma, duas. Falei, não, tá aqui, tá aqui. Não, Gilson, não precisa mais. Aí eu respondi para Juliana: tá lindo, eu tô quase chorando. E ficou lindo de ver o encontro, porque ficou lindo de É ouvir, isso que eu ia mas dizer, ficou maravilhoso o jeito que o você encontro. construiu, né, cada item do logo, com a Sim. entrada da música, ficou perfeito, desculpa, ficou É, perfeito, nossa vinheta é linda. é linda E, mesmo. Eu gosto. e terminando essa fala da Juliana sobre esse processo psi, né? Ele não é sozinho, Não é? ele é de encontro, Uhum. Sim. né? Essa transformação, ela acontece na troca, Uhum. né? E a nossa vinheta passa exatamente esse tom, né? Uhum. É. Da gente estar aqui junto, trocando e transformando. É isso mesmo. E é bonito porque também, assim, essa troca que acontece entre dois, mas é uma troca muito maior, que acontece entre vários. E a gente vive também um momento de um individualismo cada vez maior. Eu confesso que eu achei que com a pandemia a gente fosse conseguir melhorar um pouco isso. Infelizmente, estava enganada, a gente voltou tão individualista quanto antes. Sim. Mas está na hora, o balaio é um convite muito para isso mesmo, comunidade. Não sou Sim. eu e a Sônia, sou eu, a Sônia, o Thiago, a Marisca, a Fernanda, o Gilson e todo mundo que tiver. Falando sobre muitas coisas, né? Então E quando eu notei isso, né, no contexto, foi daí que eu sugeri para vocês, falei assim, posso fazer animação?
Porque a princípio era para fazer a música. Era só né? vinheta, era só música. E aí, assim, e eu não sabia nem se eu ia conseguir fazer animação, porque eu não sou animador. Eu mexia com algumas coisas aí pontuais, né? Então, e aí eu falei assim, por quê? Porque essa ideia, a música, na verdade, ela tá ali para somar com o que a pessoa está vendo. Então, se a gente passasse para outra pessoa fazer animação, e não é porque a outra pessoa não ia ser comigo, mas é porque talvez onde estava enxergando, o que estava enxergando, estava na minha cabeça. Uhum. Tipo assim, então aquele lance do piano, e entrando e tal, eu já pensava nisso, assim, pô, as pessoas chegando, e elas vão formar aquela roda ali do logo e das mãos, e quando aquilo ali se concretiza, aparece o nome né, do canal ali no meio, e aí aquela piscadinha que dá... Ai, gente, ainda tem piscadinha. Aquela piscadinha ali, aí eu vou falar do contexto É a musical. luzinha acendendo. Aquilo ali, sabe o que acontece? Na música, aquele lance dos acordes, acontece o que a gente chama de tensão e relaxamento. Quando você faz uma sequência de acordes, vou pegar qualquer coisa assim, tipo, tá? Tipo, sei lá. Bem musiquinha antiga. Quando eu dou esse acorde aqui, ó, tá todo mundo esperando que eu venha e finalize. Ó. Fechou o ciclo. Mesmo sem saber o que é. Dá essa sensação de finalizou. Se eu parar aqui, ó. Levantar e ir embora. Parece que, tipo... Coisa. E aí, tipo, você não vai terminar a música? Não resolveu. Não distensionou, não relaxou. Uhum. Porque esse acorde aqui, ele gera uma tensão que está querendo te chamar para um relaxamento. Uhum. Quando aparece o nome Balaio de Pandora, não é exatamente isso aqui, tá? Mas eu tô num acorde tipo... E aí vem o plim. Tá? O plim é musicalmente falando, é o relaxamento. Ou seja, tipo assim, ó, acabou. Estamos em roda, estamos todos juntos para dialogar, para discutir. E tá aqui, todo mundo de mão dada. E chegou e resolveu e relaxou ali. Propositalmente isso foi feito. Então tá aí de novo, né? Como a música consegue mexer com sensações. E falar. Porque mesmo sem ninguém saber disso, aquele repouso final, ele traz a sensação, tipo cheguei. Estou aqui, estou em casa, estou na roda para conversar. Estou em casa, isso mesmo. É um lugar que eu posso me abrir, é um lugar que eu posso compartilhar, eu posso ouvir só. Eu posso estar aqui bem, eu posso estar aqui mal, mas eu estou aqui na roda, estou aqui. Então, a sensação era essa. E aí, por isso que eu falei, vou tentar fazer a vinheta, porque como é que a gente explica isso para um animador? Entendeu? Se o cara não está inserido num contexto musical, ou que tem a sensibilidade para entender a proposta, vira algo mecânico, né? E aí, para sair um resultado, aí precisa de muitas idas e vindas. Tá? E isso já aconteceu comigo várias vezes, de ter idas e vindas, porque talvez eu não tenha entendido a proposta certa, o que esperavam do produto. E aí, graças a Deus, no nosso caso, não teve volta, né? Porque talvez rolou um entendimento ali do que era a expectativa, do que era necessário. E aí deu certo. Poderia ter dado errado, e deu certo, e eu fiquei super feliz quando vocês falaram, é isso, fechou, então fechou, beleza. Nossa, então foi uma surpresa boa, assim, eu ouvi de vocês, tipo, era isso. Então eu fiquei bem feliz, assim, é gratificante, né, quando a gente atinge, né? E ainda mais por meio da música. Sim, sim. Olha, o que eu posso dizer, estamos a 1h e 12 minutos Nossa, conversando. meu Deus.
A Eu gente vou falar bateu o recorde mais uma pro... vez? O Eu vou editor que se falar... vire agora. não, eu vou falar para o editor cortar umas O partes. Não, editor agora que lute. não, mas eu fui olhar o tempo, porque assim, eu vi que tinha passado, mas eu acho que é isso, eu acho que a gente está falando de como a música mexe com as nossas emoções, de como a gente está atropelado pela vida, então eu também acho importante, em alguns momentos, a gente se permitir extrapolar tempos, né? Respirar. E eu acho que a gente precisa terminar com a nossa vinheta tocando inteirinha aí, mas então antes de terminar eu queria falar uma coisa e eu vou passar a bola para vocês para a gente já ir pensando então o que a gente quer falar como encerramento, né? É, eu sempre gostei de música, né? Sempre assim, eu acho que a música sempre fez parte da minha vida. E canto pra caramba, completamente desafinada, mas eu brinco que eu queria ser outras duas coisas nessa vida. Eu queria muito ser bailarina e queria muito ser cantora. Porque eu sinto que cantar, de fato, me transforma. Mas é muito legal porque eu nunca, embora eu soubesse isso internamente, eu já soubesse disso, foi só depois que o Eduardo fez uma pontuação que eu parei para entender a música, para mim, como medicina. Então, o som, a música, a melodia, a letra, ela funciona muito como medicina. Porque a gente estava no carro uma vez, já faz alguns anos isso, e eu estava extremamente irritada, mal-humorada, não sei o quê. O Eduardo colocou rádio, não tinha nem ainda os streams, não tinha, era rádio. Eu comecei a cantar, não deu 5 minutos, eu estava feliz da vida. E aí o Eduardo, ele parou o carro, ele pontuou, ele parou o carro, ele fez assim, você já percebeu como a música te transforma? Aí eu olhei assustada e falei, não. Ele falou assim, pois começa a reparar a partir de agora. E aí, depois disso, de fato, a música ocupou um outro lugar na minha vida. Eu, de fato, percebo quando as coisas não estão bem, eu falo, vamos lá catar aqui minha música, vamos ouvir, vamos cantar, vamos dançar junto, e comecei a trazer isso para minha clínica. Então, esse programa, esse episódio, para mim, ele é valioso mesmo, porque a música, para mim, ela ocupa este lugar. Eu, de fato, faço uso da música para mudar o meu humor, para mudar o meu estado mental, para mudar a minha agitação. Então, gratidão, Thiago, por estar aqui. Gratidão, cara, gratidão ao Gilson por ter feito essa ponte, porque a gente não se conhecia, a gente nunca tinha se falado. É verdade. Então, gratidão por você ter ouvidos para ouvir o que a gente disse, o que a gente pediu, o que a gente tentou transmitir. Então, passo a bola aí, não sei quem quer falar primeiro. Eu vou deixar o Thiago falar por último. Tá. Eu vou agradecer imensamente também, mas eu vou agradecer a mim mesma, que parei para ouvir, que parei para apreciar e para entender todo o contexto, porque eu acho que também falta isso, Thiago. As Sim. pessoas pararem para apreciar, né? E para mim também é muito especial esse episódio, porque conta a história da música e do balaio, né? E Que o de um propósito, recomeço do balaio, né? Porque também a chegada dessa sim, vinheta com essa animação, ela marca um outro lugar, né? Do balaio, e é legal isso. é um objetivo maior, né? Do balaio, a gente passa a entender melhor o que a gente queria com o balaio. É isso aí, gente. Eu que tenho a agradecer. Conhecer vocês foi uma surpresa muito legal, assim, porque realmente, né, a gente não se conhecia e aí foi do nada uma indicação para um trabalho pontual. E aí a gente conseguiu criar essa liga, né, e isso me traz muita coisa boa, assim. Eu acabo assistindo, né, os papos todos e é sempre muito legal, é sempre muita coisa boa, muita reflexão, só traz coisa boa para todo mundo, né? E eu fico muito grato de ter podido participar disso e bater esse papo também com vocês. É sempre bom, né? Ouvir, compartilhar. E às vezes as coisas que eu acredito
entender o que isso causa no outro, eu posso me dar uma nova percepção. Então é sempre uma reflexão contínua, né? E eu fico muito feliz de participar disso e contribuir um pouquinho aí com as discussões, enfim. Né? Vou dizer para você o que eu falo para todo o pessoal que passa aqui no balaio. O balaio é nosso. Então, volte outras vezes. Volte Com outras certeza. vezes. Com Muito certeza. bom te ter aqui. Muito Vamos legal. embora, então, para a nossa vinheta? Vamos embora, então, gente. Soltar. Curte, Solta aí. Você solta compartilha, aí, Thiago? Eu posso ativa o compartilhar sininho. aqui. Que aí a gente encerra ouvindo a vinheta inteirinha, Deixa eu compartilhar com o aqui. criador dela.